começamos com a Elizabeth de Jacareí. Ela quer saber melhor a respeito da medicação psiquiátrica, pois tem dificuldade em tomar os remédios. Eu posso falar algumas palavrinhas e passo para você? Elizabeth, uma das dificuldades do tratamento psiquiátrico é justamente a aderência à medicação, por vários motivos. O primeiro deles, que faz parte do quadro de alguém que está deprimido ou que está enfrentando qualquer outro transtorno mental ou psicológico, é justamente a tomar medicação, porque a pessoa fica desconfiada, a pessoa tem dificuldade de aceitar. Nós não somos assim acostumados à ideia de tratar também da nossa mente. Nós acostumamos desde cedo tomar, provavelmente quando estava aborrecida, tomar um remédio para dor de cabeça, né? Alguma coisa para enjoo, quando dava aquela angústia. Normalmente nós somos tratados assim desde pequenininho. Então é muito difícil lidar com medicação. Outro caso é que cada um é um. A medicação psiquiátrica, ela não é adaptável a outro tipo de medicação, também sofre variações de indivíduo para indivíduo. Mas a psiquiátrica, sobremaneira, de uma maneira mais ainda intensa, ela tem uma dificuldade inicial de acertar. É preciso adaptar o remédio que fica melhor para cada um. O psiquiatra não sabe, ele vai por ensaio e erro. Né? Então tem que dar esse período de adaptação para o psiquiatra. E uma outra coisa que eu penso também é que no início a maioria das medicações psiquiátricas de longo alcance, que são aquelas assim, que são tratamento mesmo, não aquelas que é o remedinho que você engole para relaxar naquele momento ou para induzir ao sono, mas as antidepressivas que englobam pânico, englobam toque, englobam fobias, etc., parentada da depressão. Tudo da família. Tudo da familiagem, né? Toda essa parentada, ela é da gama dos antidepressivos. E eles demoram de 15, 20, 25 dias para fazer efeito. E a pessoa só tem os sintomas, então, às vezes, desagradáveis. Antes, Denise, de eu dar uma palavrinha também, você estava já falando sobre a medicação, eu queria lembrar quem está nos assistindo pelo Face, pelo YouTube, e que não assistiu o programa na TV, né, quando nós estávamos na TV Aparecida, fazendo em frente, que as perguntas que nos chegam, nós queremos, inclusive, que as pessoas nos mandem, né? Você pode mandar para o nosso e-mail, que é seguindoemfrente26@gmail.com, ou curtir nossa página no Facebook, que é Seguindo em Frente, mandando as perguntas. E eu só queria frisar que nós trocamos os nomes por uma questão de sigilo e de proteção, a não ser que a pessoa diga que quer que a gente fale o nome dela, né? Eu sempre pergunto quando eu recebo se a pessoa não disse nada. Então acho isso importante para que as pessoas fiquem à vontade para nos mandar questões, porque dependendo do conteúdo a gente vai trocar sempre o nome. E quando o conteúdo não comprometer, a gente também sempre pergunta para ter certeza se a pessoa se sente à vontade, que a gente também diga quem ela é, além da pergunta que ela faz, né? E eu queria dizer para a Elizabeth, a respeito da medicação, já que a Denise explicou a parte prática tão bem, Elizabeth, e te ajudou a entender com toda certeza por que de fato é difícil, que você também tente pensar na associação do tratamento que você já deve estar fazendo, porque no seu e-mail você fala da sua dificuldade em tomar medicação, do seu medo em tomar medicação. Então, eu queria só lembrar uma coisa, é mesmo complexo tudo isso, pelo simples fato de não ser algo orgânico, localizado, né? Que a gente sabe que está ali, naquela região do corpo, vai tomar um remédio, vai agir assim e vai resolver. Então que você pense também na importância da terapia.
Primeiro, para te ajudar a diminuir o seu medo de tomar a medicação. Ela ter com quem falar sobre Exatamente. isso é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas de fato não fazem o tratamento com medicação quando ele se faz necessário, esse tratamento, porque não tem, como a Denise dizia, com quem falar dos medos. Porque cada transtorno também tem seus medos específicos. Todo mundo gostaria de não precisar tomar remédio psiquiátrico, esse é um fato. Mas em algumas doenças, o medo do remédio ainda é mais acentuado, né? Então, dependendo do transtorno, a pessoa cria uma certa paranoia que o remédio vai fazer mal, que o remédio vai deixá-la fora do controle, que o remédio vai... E aí piora tudo. E ela toma e sente como se estivesse acontecendo, né? Então, de fato, é exigente a aceitação de que se não está bem, por esquizofrenia, por pânico, por depressão, seja o que for. E depois, dependendo do transtorno, de fato, o medo, a cisma, eu diria, com a medicação fica ainda maior. Então, a terapia é importante para você se ajudar até a tomar o remédio. E também por um outro motivo muito importante, porque se você só tomar o remédio, Elizabeth, e não fizer terapia, possivelmente, quando você puder receber alta da medicação, você vai voltar a ter os sintomas. Porque a medicação ela é importantíssima para a diminuição do sintoma. Eles diminuem aquele quadro que vai tornando a vida mais difícil. Às vezes para conviver, para trabalhar, para se relacionar, para dormir. Mas quando o remédio é retirado, se a pessoa não se tratou além do remédio que controla o sintoma, provavelmente o sintoma volte, né? Então é importante fazer essa diferenciação. Porque muitas pessoas, Denise, passam para frente a sua experiência dizendo: eu tomei remédio e não adiantou. Ou a própria pessoa tomou, voltou a ter sintomas e aí acha que não funciona. É que o remédio não vai curar algo de natureza psicológica e emocional. Ele é importantíssimo, ele é fundamental em alguns casos mais graves, repito, para conter o sintoma que atrapalha a vida. Mas associe com a terapia. Isso é fundamental, porque esse é de fato o tratamento que vai fazer você, se possível, uma hora deixar de tomar o remédio e não ter o retorno do sintoma. Eu só quero acrescentar mais uma coisinha. Você falou que às vezes volta o sintoma, e aí a pessoa acha que o remédio não adiantou nada. Vamos imaginar que seja uma diabetes e que está sob controle. A medicação receitada pelo médico está indo muito bem, obrigada. Mas de repente, aquela pessoa quebra a dieta, come muito doce, faz uma série de alterações no dia a dia que o açúcar volta a subir. E aí ela reclama que o remédio não faz efeito. Mas é que houve uma série de fatores que aumentaram a taxa de açúcar no sangue. A mesma coisa com os transtornos mentais. Eventos como estresse, como luto, como separações, crises, que pode ser boa, às vezes uma promoção que você queria muito, mas que te deixa muito excitada, muito assim, ansiosa, que também pode alterar. Então, qualquer abuso cometido contra essa pessoa pode desencadear novamente o transtorno ou a necessidade de mexer na medicação ou voltar para a medicação. Isso não quer dizer que o tratamento não dê certo, mas é que houve uma fase que precisa ser enfrentada novamente para voltar a ter uma vida com qualidade. Acho que nós temos uma outra questão, né? Temos uma outra questão, e agora de uma amiga que pede ao contrário para ser identificada. É a Cláudia de Petrópolis, inclusive ela pede que nós mandemos um abraço para o Rogério, marido dela. Os dois são muito antenados
no nosso programa e estão sempre muito atenciosos e a gente tem muito a agradecer, né? Com toda certeza. Abraço então para a Cláudia e para o Rogério, né? Com muito carinho. E a Cláudia nos pergunta por que as relações hoje em dia são tão superficiais, né? Ela sente que as pessoas se relacionam muito superficialmente. Talvez tenha a ver um pouquinho com a nossa vida corrida, informatizada, né? Que nós nos relacionamos muito através de Facebook, WhatsApp e outros meios, né? Outras mídias. E aí a gente se relaciona com um sinal de positivo, agora sai um novo, né? O que o positivo quer dizer, o que o coraçãozinho quer dizer, o que a risadinha quer dizer. Então, a gente tem assim, padrões de resposta. Né? Então, eu acho que tem que selecionar algumas pessoas também incomodadas com isso, separar o joio do trigo para escolher pessoas que sejam capazes de um relacionamento, além que também estejam insatisfeitas e que queiram mais. Enquanto você falava, Denise, passou aqui na minha cabeça esses dois lados. E aí eu queria citar, por exemplo, um sociólogo polonês que aqui no Brasil, inclusive no mundo todo, mas de uns anos para cá tem sido muito estudado, que é o Bauman, né? E ele, por exemplo, faz esse diagnóstico. Então ele fala da modernidade líquida, e é tema de um livro dele, do amor líquido, que é tema de outro livro dele, ou seja, as coisas hoje parece que são feitas para não durar. Elas muito facilmente se tornam líquidas, elas se perdem. Eu acho um diagnóstico importante que o Bauman faz, porque de fato tem relevância com o que a Denise está dizendo. Nós estamos tendo que aprender a incorporar na vida a tecnologia sem que ela nos roube as relações efetivas, né? Por outro lado, Cláudia, eu acho que o que nos faz não perder a esperança, e aí eu fiquei lembrando de um outro autor que nós gostamos muito, né, Denise, que é o Heidegger, que com certeza foi o maior filósofo do século passado. Ele dizia, Cláudia, que é ontológico, ou seja, é do próprio ser das pessoas. Não é nem que a gente escolha ou não escolha ser assim. Nos pertence como seres humanos sermos com as pessoas, né? Isso está presente. Como vai ser, depende de uma série de fatores. Desde lá do colo da mãe, essa primeiríssima relação que a gente estabeleceu com alguém, passando pelo pai, pelos irmãos, pela escola, pela rua, pelo trabalho. Então é claro que nem todo mundo realiza no seu próprio ser isso que o Heidegger disse que nos pertence, estarmos no mundo com as pessoas. A gente pode, inclusive, se relacionar de forma deficitária, ou não se relacionar. Mas nós não podemos perder a esperança porque a relação é essencial para a vida humana. É nela que se trava tudo que a gente tem para viver. As coisas boas, as coisas que a gente vai amadurecer. Por isso que o ser humano, inclusive, é um animalzinho tão dependente da sua mãe, da relação com ela, né? Do colo dela. Por isso que você está incomodado de ver como as relações são muito frágeis. Por isso que as pessoas procuram terapia e na grande maioria das vezes o que elas vão trazer no dia a dia são queixas dos relacionamentos. Porque isso nos pertence, a gente quer melhorar. E eu acho que isso nos dá muita esperança. Então a dica da Denise é boa, começar a se associar com quem também está incomodado e não quer perder de vista que a relação eu-tu é tão necessária, inclusive para a nossa saúde emocional. Mesmo que se trave o conhecimento na internet, pode se elevar para um grau mais profundo de relacionamento, como a gente tenta fazer aqui. Exatamente. Aqui esse espaço é para isso. Nós estamos usando a internet, mas o objetivo é nos aprofundarmos no nosso relacionamento. Por isso, participe, escreva, mande suas questões. Nós estamos aguardando.
Então, boa semana para todo mundo, né, Denise? Na próxima quinta, novo vídeo, novas questões. Nós agradecemos muito, inclusive porque podemos criar vínculo e relação com vocês através desse nosso programa. Um abraço e boa semana. Beijo grande.